queria dizer o seguinte, o Klopp, para mim, é um cara que não combina muito com a CBF. Porque os projetos do Klopp são de longo prazo, né? Ele ficou no mais 200 anos. Depois mais 200 no Borussia Dortmund. O perfil dele. E mais 200 no Liverpool. Ele é um cara que seria muito legal hoje para a CBF, Quesada, se a gente tivesse uma direção da CBF que a gente olhasse e admirasse. Não é o caso. Não é o caso. Eu não tenho nenhuma admiração pelo Edinaldo, pelos métodos do Edinaldo, pela maneira como ele se elegeu, por tudo aquilo que a gente viu escancarado na revista Piauí, que quem não leu, leia, né? Então, eu não tenho admiração nenhuma, eu acho que a CBF não tem projeto, a CBF é uma fábrica de imprimir dinheiro. Então, o Klopp, se ele viesse numa condição de vou mudar o futebol brasileiro, acho que ele conseguiria. Mas não com essas pessoas que estão aí. Mas ele é um cara para isso. Ô, Flavinho, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando. Mas é o seguinte, a gente não pode nortear a vinda de qualquer técnico que seja olhando para quem está lá no comando, senão a gente tem que fechar a seleção brasileira. Dá sim, porque isso não vai mudar, vai mudar. O Jorge Jesus seria um cara que ficaria um ano só. O que eu acho que precisa dar ao Klopp, seja o Klopp, o Guardiola tá fora, né? Mas seja o Klopp, seja o Jesus ou o Ancelotti, é o seguinte, olha, vem cá, Ancelotti, você escala quem você quiser, tá? Você escala quem você quiser. O empresário aqui não vai escalar mais. É isso. É isso. Porque o Diniz foi obrigado a escalar coisa de empresário. O Ramon, nem precisa falar. Post-it. Post-it é aquele negócio de pesar a geladeira. O cara que eu admiro profundamente, o Dorival, também. Então a questão toda é a seguinte: esses caras terão a tal da carta branca para falar o seguinte, eu vou escalar... Se eu achar que é o Murilo do Nottingham, porque eu acho, independentemente do empresário, beleza. Se eu achar que é o Murilo do Palmeiras, porque eu vi 3 jogos do Palmeiras e ele arrebentou, eu tenho o direito de escalar. Agora, se ficar olhando para empresário, se tiver a cota de empresário, eu estou falando abertamente porque o mundo do futebol fala isso diretamente e abertamente. Se não tirarem essa proteção aos empresários, o Klopp vai sucumbir, o Ancelotti vai sucumbir e o Jesus será um fracasso, cara. Então, o buraco é mais embaixo, senhor, mas a gente não pode deixar de falar isso. Negócio. Você acha que no Real Madrid o Florentino não manda? Que é só o Klopp, o Ancelotti que fala? Manda pra caramba. Isso existe em todos os lugares. O que resta saber é como é que você vai lidar com isso e até o quanto que você vai se deixar sucumbir em relação a essas pressões. O Florentino deve entrar no vestiário do Real Madrid agora. Você acha que ele entrou depois do jogo contra o Arsenal? E deve entrar. Na porta e todo mundo. Óbvio. Você conhece esse cara é o maior presidente da história do Real Madrid. Florentino Pérez. Você acha que ele ficou lá esperando Lógico que não. Chegou lá e chutou a porta, chegou o Ancelotti, deve ter xingado o grupo, deve ter xingado todo mundo. Vocês estão loucos? Olha a grana que eu gasto com vocês aqui. Como é que vocês perdem desse jeito? Tenha santa paciência. Deve ter feito isso. Aliás, então, isso tem em qualquer lugar. Não adianta a gente achar que o cara vai chegar na CBF e não vai ter ingerência do Edinaldo, que ele vai chegar no Liverpool, não vai ter ingerência lá dos Glazer, né? Que era o dono do Liverpool sem indação, ou dos caras lá do mundo árabe no City. Lógico que tem. Lógico que tem. Agora, o que precisa saber é o seguinte... Mas eu tô falando em gerência de... empresário. De convocar, tá, senhor? Mas isso eu acho que isso é do presidente. Isso é do presidente. Aí eu concordo com você. Eu até acho que o presidente também... Quando eu falei carta branca, deixa eu consertar isso, porque você falou um negócio... carta branca até a página 9 Lógico. Também, né? Porque também não vai vir aqui achar que... Não, eu acho que você tem que manter lá né? Tem um presidente... Então, os caras vão jogar a gente tem o direito. Claro. Agora, eu tô falando de empresário. Aí vamos lá pro Real Madrid. O dono do Real Madrid lá, o capo de Tuticap lá, que é o Florentino, esse cara não vai contratar o cara ruim pra ferrar o projeto dele. E quando ele vai contratar, ele pergunta pro Ancelotti, inclusive agora, você viu o que ele fez? Ele contratou o Mbappé e não contratou mais ninguém. O Ancelotti queria 3 reforços e falou... Ancelotti, se vira com o que você tem, que tá bom demais, que eu preciso também fechar um pouco a torneira aqui, entendeu? Você assistiu o documentário do Beckham? Sim. É muito bom, aliás, quem não assistiu, assista, que é muito bom. E David Beckham. E o Florentino Pérez, ele fala assim, eu contrato quem eu quiser. O problema
para quem escalar é do treinador. O treinador escala quem ele quiser. Então, o Florentino Pérez, ele sempre teve essa postura de tipo, olha, eu vou trazer o jogador que eu quero. Ele acabou de falar. O Mbappé acabou, se vira. Exatamente, eu vou trazer o jogador. bom. Aí você se vira pra escalar. E só um maluco, vamos combinar? Só um maluco, um estúpido de um treinador, vai achar que um Beckham é um presente ruim, que um Zidane é um presente ruim, que um Roberto Carlos é um presente ruim. Pô, esses caras... Aí o Sormani tem razão. Esses caras só ganham jogador de seleção. O Real Madrid, há quantos anos tem uma seleção? Não, o Real Madrid não é um time de futebol. É uma seleção. Pô, era brincadeira. Né? Ele né? surge muito bem lá no Manchester United, super astro, e ele chega no Real Madrid, tinha lá presente pra Figo, você. tinha Ronaldo. Agora você se vira, né? Agora você se vira aí, pô. Você tem o material. E vamos lá, o Real Madrid não tem um baita no time? Baita do Aí time. eu tô fazendo a crítica ao Ancelotti. O Ancelotti tem que fazer esse time jogar. É hoje, né? É hoje. Hoje vai ter que jogar o jogo Contra o Arsenal. Perdeu de 3-0 em Londres. Tem que fazer no mínimo 3 O aí. Luiz Castro manda aqui. No Chelsea, o Ancelotti foi campeão da Supercopa da Inglaterra. Um jogo. Premier League. Premier League da primeira temporada Legal. dele, E 2009, ganhou a 2010. Copa da Inglaterra, que não é FA Cup, né? A FA é a mais uma Premier tradicional. League, A Supercopa. Ganhou uma Premier League. Copa da Inglaterra. Foi uma Premier League. Não é ruim. tá? Ah, Sormani, tá bom, vai. O cara ganhou uma Premier League. Não, eu não tô dizendo que o cara é ruim. Entendeu? Não, sim. No Everton, ele não foi, eu falei aqui em Tottenham, foi o Everton. 67 jogos, 31 vitórias, 14 empates, 22 derrotas. Chegou a liderar a Premier League por 3 rodadas. Terminou em 10º lugar. Em que time? No Everton. Não, mas o Ancelotti é um O Kimi cara com Antonelli baita chegou a currículo, liderar o vai. Grande Prêmio do Não, ele Japão, tem um né? baita Ele é. currículo. Mas, por exemplo... Eu gostaria dele na seleção por exemplo, brasileira. É que eu acho que essa Luiz, novela ficou muito chata. Muito... Luiz. Porque pra mim, a seleção brasileira é assim, ó. Eu sou a seleção brasileira. Tudo bem, estamos passando numa crise? Estamos. Mas eu sou a seleção que tem mais títulos no mundo. Eu sou a única seleção pentacampeã. Você quer vir? Quer vir? Beleza, vem. Não quer vir? Porque assim... Muito obrigada. Passar bem com o ferro elétrico. Mas a situação do Ancelotti não ter vindo é que foi justamente naquele mês que o Edinaldo estava afastado, que foi matéria nossa, inclusive, aqui na Placar, lembra? Derrubaram o Edinaldo, o Edinaldo voltou depois. Nesse período, o que aconteceu? Florentino chegou e falou assim, pô, eu não quero perder o Ancelotti. Ancelotti, é o seguinte, tem renovação até metade de 26, é pegar ou largar. Aí ele faz o quê? Falou, pô, o cara que tava conversando comigo caiu da CBF. E ele não conhece a realidade. Eu tô no maior time do mundo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui, entendeu? Sim, mas aí fala, vou ficar. E não ficar. Talvez. Mas acho que isso diz muito mais depois. respeito, isso que você falou, muito mais ao interesse da CBF de continuar atrás dele. Ele tá lá na dele, ele tá muito bem empregado. Tá, Se ele sair do Real Madrid hoje, ele vai cuidar dos netinhos, daqui a 3, 4 meses, ele vai estar treinando outro grande clube do mundo. Porque esse cara tem um baita nome. Claro. E se bobear, assume outra seleção também que vai para a Copa do Mundo de 2026. O Ancelotti, uma coisa que o Ancelotti nunca terá na vida dele é a palavra desemprego. E se tiver também, nossa senhora, né? Que preocupação. Ancelotti está desempregado. Dá aquela risada lá. O Ancelotti está demitido. Dane-se, ele não vai ligar, pô. Ancelotti não tem mais 3 milhões de dólares por mês. Mas ele tem 800 milhões na conta. Só vez.